quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos usar, nos ajudar, que o Espírito Santo possa estar tanto comigo quanto com vocês, que nós possamos alcançar o objetivo da nossa existência nesse mundo, que é a salvação de almas para o reino do Senhor. Quero também agradecer aqui por estarmos vivos mais uma vez, Estarmos com vocês, mesmo não estarmos aí presente, nós estamos contentes porque Deus nos tem preservado a vida. Só aqui no Brasil nós temos cerca de 140 mil pessoas que morreram devido a essa pandemia. E muitas pessoas, eu creio que iniciaram o ano de 2020 e pensavam assim, olha, em dezembro eu vou estar fazendo isso, Em setembro ou julho, muitos morreram logo no comecinho. E nós não temos vacina ainda para essa enfermidade. Quero pedir aos irmãos que continuem fazendo tudo possível para que façam sua higiene pessoal, usem álcool, Usem álcool gel, usem também as suas máscaras e não fiquem muito aglomerados, porque apesar de nós termos certeza que Deus está conosco, mas também temos que fazer a nossa parte nos prevenindo. Muitos irmãos da nossa igreja, que eram pessoas que nós tínhamos confiança nele, ministros até, eles faleceram durante essa pandemia. Muitos membros da nossa igreja lá para São Paulo também acabaram falecendo. No Brasil, eu soube de várias pessoas. E eu queria pedir para vocês, já que nós estamos iniciando esse momento aqui de agradecimento a Deus, pedir para que vocês olhem por um amigo meu. Ele é professor da Universidade Estadual de Roraima, da UER, é o nosso vice-reitor, o professor Cláudio. Ele está com Covid, está internado no HGR. A semana passada ele estava muito bom, eu participei de uma banca de mestrado junto com ele, mas essa semana eu soube que ele está internado e está melhorando, já está melhor. Ontem eu soube que ele já melhorou, mas nós precisamos orar por essa pessoa. O nome dele é Cláudio, por favor, ore por ele. Eu quero voltar aqui nesse slide e dizer que então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7,12. Esse vai ser o verso básico que nós vamos seguir com ele durante a nossa pregação, e no final eu vou retomá-lo novamente para que nós possamos voltar a falar Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos passando por uma programação especial aqui na Igreja do Tancredo Neves. Estamos no final de mais um trimestre, O quarto trimestre está aí iniciando. Semana que vem já estaremos com a primeira lição do quarto trimestre. Hoje nós estamos no 13º, iniciando mais um novo trimestre e encerrando o terceiro trimestre de 2020. Graças a Deus que Ele nos concedeu com vida até aqui, não é verdade? É uma programação especial que está sendo falado nesse 13º sobre a vida de Samuel. Na sexta-feira, dia 25/9, o Levi falou sobre a profecia do nascimento de Samuel. Ontem, no sábado, o irmão Fabrício falou sobre a juventude, uma parte da vida de Samuel, E hoje nós também iremos continuar falando sobre Samuel, tá? Mas essa parte de Samuel hoje nós vamos terminar falando do último juiz de Israel. Então hoje, domingo, dia 17/9 de 2020, nós vamos falar um pouquinho sobre esse último juiz. Samuel, ele terminou o período de juízes do povo de Israel, e esse período demorou praticamente 350 anos. Samuel quer dizer pedido a Deus, é uma pessoa que foi pedida a Deus pela sua própria mãe, Estamos gratos a Deus por participarmos desse movimento e juntos nós podemos falar um pouquinho sobre a vida desse grande profeta. Samuel não foi só profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi profeta também. Aliás, Samuel foi o primeiro profeta que foi instituído como profeta em Israel. Antes de Samuel existiam profetas, mas eles não eram chamados como profeta. Também ele foi juiz porque ele liderou o povo de Israel e foi sacerdote. Nós vamos verificar hoje também como foi que Samuel trabalhou. Se nós voltarmos um pouquinho na palestra que foi feita, no sermão que foi feito na sexta-feira e no sábado, nós vamos ver que Samuel ele foi uma pessoa desejada pela sua mãe. Interessante que quando Samuel nasceu, demorou um pouquinho, ele foi desmamado e sua mãe Ana o levou e entregou nas mãos de Eli. E ele organizou uma grande reforma espiritual em Israel. Assim que ele se tornou adulto e começou a ser o sacerdote no lugar de Eli, ele fez uma renovação da aliança da verdadeira adoração a Deus. O povo de Israel, eles estavam muito descrentes, principalmente ali o sacerdócio,
Eli não tinha cuidado muito bem da sua casa, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, tinham morrido, a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus. Enfim, Samuel começou esse seu período como sacerdote e a nação estava muito descrente, as pessoas não acreditavam no sacerdote, os próprios judeus não acreditavam. Antes de Samuel, diversos juízes atuaram em Israel. Nós temos alguns aqui que eu anotei que são os mais importantes. São cerca de 14 juízes, mas Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidom, Sansão e Samuel. Sansão, ele foi o penúltimo juiz, né? E depois veio Samuel. Enfim, todos eles foram importantes. Samuel foi uma pessoa que se destacou muito como juiz. O Samuel, além dele se destacar como juiz em Israel, ele também foi um servo do Senhor, que ele fez sempre a vontade de Deus. Samuel, desde criancinha, ele obedecia à voz de Deus. E nós vemos nas Escrituras, em todo o tempo que Samuel atuou, que ele oficiou como principal sacerdote, embora não fosse da linhagem de Arão. Ele era da tribo de Levi, ele era da tribo de Levi, dos filhos de Coatita, da cidade de Ramá de Efraim. O pai dele, diz a Bíblia, que eles moravam nas montanhas de Efraim. Se você quiser depois poderá confrontar, né, e ler na sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1, verso 1, e também em 1 Crônicas capítulo 6, o verso 33 a 38. Lá ele conta a genealogia e fala da linhagem de Samuel. Diz que o pai dele era da tribo de Levi, mas não era da linhagem de Araão. Ele não era sacerdote. O fato de Eli ter levado Samuel para o serviço no templo como um aprendiz, posteriormente Samuel, ele passou a desempenhar as funções também de sacerdote, dar suporte ao registro genealógico de que Samuel e seu pai Eucana eram da tribo de Levi por descendência. Eles eram levitas, mas eles não eram da linhagem de Arão, porque só os filhos de Arão, só os filhos da família de Arão que poderiam ser o quê? Sacerdote. E Samuel acabou sendo sacerdote, não é mesmo? Samuel nasceu em Ramá. Eu encontrei um mapa e eu quero trazer para vocês, eu separei esse mapa aqui, para que nós pudéssemos compreender melhor onde foi que nasceu Samuel. Ele nasceu em Ramá, diz a Bíblia, em 1105 a.C. Os anos antes de Cristo a gente vai diminuindo, né? Começou em 4000, lá no nascimento de Adão e Eva, e terminou no ano 1, quando Jesus nasceu. O tabernáculo estava em Siló. Então, se vocês olharem aqui, ó, esse pontinho aqui é a cidade de Ramá, onde nasceu quem? Nasceu Samuel. Samuel nasceu aqui, os pais de Samuel moravam aqui, que era um lugar montanhoso, as montanhas de Efraim, e aqui estava Siló, onde estava o templo, no tempo de Eli, na verdade, depois que a arca foi levada embora para a cidade dos filisteus, né? Que eles foram guerrear com os filisteus aqui nesse lugar que chamava Ebenezer, onde nós ficamos sabendo bastante, né? Ficou aqui o tempo muito fechado e eles perderam a arca foi levada pelos filisteus para o deus deles, o deus Dagon. O deus Dagon, eles colocaram no templo a arca do Senhor e no outro dia o deus dele, que era grande, metade era homem, metade era peixe, né? Parecia uma sereia, mas não era uma sereia, porque era um homem, né? Mas metade era homem e metade era peixe. No outro dia tinha caído, estava lá de bruço. E eles levantaram a estátua do deus Dagon deles, mas no outro dia novamente estava caído, a cabeça cortada e os braços também arrancados. E eles ficaram com medo e deram um jeito de devolver. Eu não vou entrar nesses pormenores porque nós não temos muito tempo. Mas interessante que eles devolveram a arca do Senhor novamente, né? Quem escreveu os livros de Samuel? Eu não sei se foi falado aí pelo Levi, também pelo irmão Fabrício ontem, anteontem, mas quem escreveu o livro de Samuel? Esses livros, como a maioria dos livros históricos, são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu. Anônimo quer dizer ninguém sabe quem escreveu. O profeta Samuel é geralmente considerado o autor do livro de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 24. E Natã e Gade, biógrafos do rei Davi, escreveram o restante do livro de 1 Samuel e também do 2 Samuel. Eu não quero entrar nesses pormenores também, porque os livros antes, eles não eram separados por livros, por capítulos, né? E eles estavam tudo junto, inclusive os livros de crônicas. Mas depois eles foram separados, só que quando foi separado, foi dado o nome de Samuel, tanto a 1 quanto a 2 Samuel,
mas Samuel escreveu só os 24 capítulos aqui, pelo menos acredita-se, né? Ninguém tem certeza também que foi ele. Eu li bastante sobre isso, pesquisei, mas não consegui achar que ele foi o autor principal. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Crônicas 29 o seguinte, eu separei esse verso, olha. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim de seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. 1 Crônicas 29. Então a própria Bíblia está afirmando que Samuel escreveu uma parte sobre a vida de Davi, depois o profeta Natã e depois o vidente Gade também escreveu outra parte, né? Qual é o objetivo do livro de Samuel? Apresentar a história do desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia até um estado de monarquia teocrática. O que é uma monarquia teocrática? Eles acreditavam em Deus, se bem que não aceitavam mais os juízes, por isso que o próprio Samuel foi o último juiz, né? O motivo dominante é a glória e o poder de uma nação que corresponde ao Senhor soberano. Então eles queriam um rei e ao mesmo tempo, se eles tivessem um rei, eles estavam rejeitando Deus como seu supremo rei, não é verdade? Bom, e a esfera de ação? O livro de Samuel, esses dois períodos do livro de Samuel, eles têm uma abrangência de 115 anos. Os dois livros abrangem um período de 115 anos, que começa com o nascimento de 1 Samuel, né, lá o Samuel quando ele nasceu, e vai até o fim do reinado do rei Davi, praticamente de 1171 a 1056 a.C. Então aqui dá 115 anos. Alguns autores que eu li, eles acham que foram 120 anos, outros 115. Eu achei mais crédito, fazendo minhas contas também, nessa parte de 115 anos, nesse período de 1171 a 1056 a.C. Samuel tinha cerca de 40 anos quando ele começou a ser sacerdote, e já fazia 5 anos que o sacerdote Eli tinha morrido. Então só depois de 5 anos que ele morreu, que o próprio Samuel começou a ser sacerdote lá em Siló. Antes ele não era sacerdote também. Seguindo aqui, Samuel organizou também as escolas que nós conhecemos como Escola dos Profetas. Havia escolas em Ramá, você pode ler depois em 1 Samuel 19, 18 a 34, em Betel, está em 2 Reis 2, 3, em Jericó, 2 Reis 2, 5, 7 e 15, e em Gilgal, 2 Reis 4, 38 e o capítulo 2, versículo 1. Nós vimos isso daqui também na nossa lição do trimestre do começo desse ano, que nós estudamos a vida dos profetas e nós vimos ali essas escolas também, né? Nesse livro Fundamento da Educação Cristã, na página 96, eu encontrei um texto que me deu um suporte aqui também, eu quero ler para vocês. As escolas dos profetas foram fundadas por Samuel para servirem de barreira contra a espalhada corrupção resultante da conduta iníqua dos filhos de Eli e para promoverem o bem-estar moral e espiritual do povo. Samuel ele viu que o povo estava se apostatando de vez, estavam seguindo outros deuses, né? Estavam com muita idolatria, não seguiam mais, talvez nem ia mais ao templo, porque os filhos dele eram tão corruptos que na hora do sacrifício, a Bíblia diz que as pessoas iam levar o sacrifício, eles separavam a melhor parte do sacrifício, que era para ser oferecida para Deus, para eles comerem. E até meretrizes eles levavam para o templo. Então como que ficou? Vocês imaginam, se a igreja fosse assim hoje, a nossa igreja, como que ela ficaria? Desmoralizada, na verdade. Não estou dizendo que a nossa igreja está assim, não vão me levar a mal. Mas naquele tempo, o templo do Senhor estava assim. Tá? Eli era sacerdote e também ocupava a função de sumo sacerdote no 10º dia do 7º mês, né? No dia da expiação ele era o sumo sacerdote, e Eli não tomou conta dos filhos dele, deixou os filhos fazerem o que quiserem. Aqui nós encontramos Eli, essa imagem, Eli repreendendo os filhos dele, né? Mas repreendia de uma forma que não aceitava muito bem, né? Olha, eu trouxe uma passagem muito bonita que eu quero ler com vocês. Quando o povo de Israel foi atacado pelos filisteus, Samuel buscou ao Senhor em Ebenezer e a vitória foi um sucesso total.
E os inimigos não atacaram mais no tempo de Samuel. Samuel atacou os filisteus. Samuel investiu, Samuel confiou em Deus, Samuel buscou ao Senhor junto com o povo de Israel e Deus deu uma vitória tão grande, tão fabulosa, o sucesso foi tão grande que nunca mais, no tempo de Samuel, nunca mais os filisteus ousaram ir lá em Israel. Irmãos, eu queria dar uma paradinha até agora aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre o que nós temos estudado até agora da vida de Samuel. Samuel ele sempre foi fiel ao Senhor, desde criancinha. Como jovem, nós encontramos uma parte na vida de Samuel, no templo, em que nós podemos dizer assim, Samuel foi uma pessoa que não fez as coisas direito. Olha, aliás, ele tinha mau exemplo, porque os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, esses eram de fato sacerdotes, né, por linhagem, e eles não eram bom exemplo para quem? Para Samuel. Veja que a mãe de Samuel, Ana, arriscou muito a vida de Samuel, levando Samuel para ficar lá com ele. Se o Eli não tomava conta bem nem dos filhos dele, Ofni e Finéias, ele ia tomar bem conta de Samuel. Mas o que fez Ana? Ana orava todos os dias. Irmãos, vocês oram todos os dias pelos seus filhos? Vocês fazem o culto da manhã e da noite com seus filhos? Ou vocês não têm tempo para dedicar um estudo para as crianças nossas, hein? Os nossos filhos eles são os cordeirinhos da igreja. Nós temos que cuidar deles com bastante carinho, com bastante dedicação, né? Não deixar só para exir, não deixar só para pessoa responsável pelas crianças da igreja. Então, os pais, durante os 7 dias da semana, têm que tomar conta direitinho dos filhos, estudar a Bíblia com eles. Não deixe o seu filho com um celular o tempo todo na mão, para ficar baixando qualquer coisa. Fiquem atentos, irmãos. A televisão é outro problema, o computador, né? Infelizmente, Satanás ele criou meios que são meios bons, não são ruins, tá? Não são meios ruins para notícia, para disseminação do evangelho, mas tem muita coisa ruim. Precisamos ficar atentos. Eli não ficou atento na casa dele e os 2 filhos dele, aconteceu, se tornaram um mau exemplo. Mas Samuel se apegava tanto com Eli que ele não deixava, né? Então, olha, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Aqui está Ebenezer e aqui está Siló. A arca de Deus foi levada para cá pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias, os 2 sacerdotes. Eli permitiu, ele não poderia ter deixado a arca de Deus sair de lá, que a arca ela não tinha como evitar uma apostasia de Israel. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, eu vou para a igreja, eu vou para lá, eu vou para cá. Os judeus eles gritavam, batiam no peito, templo do Senhor. Mostraram para Jesus e falaram assim, esse templo aqui é do Senhor. Ué, é templo do Senhor. Mas não é porque é templo do Senhor que nós não temos que fazer o quê? A nossa parte. Nós estudamos na lição de ontem que nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos reclamar. Jacó ficava reclamando às vezes de uma angústia, de um problema, mas aquilo era para que Deus pudesse burilar a pedra preciosa. O ouro é refinado aonde? No fogo. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua saúde, não reclame. Jó não reclamava, Jó agradecia a Deus por tudo, não é verdade? E agora, hein? Como é que nós temos que trabalhar na formação do caráter de nossos filhos para a eternidade? Porque nós podemos morrer antes dos nossos filhos, não é verdade? Nós não somos eternos. Mas e a eternidade? Para ir para o céu, o que nós temos que fazer? Quando Samuel ficou idoso, ele pediu, ele designou os seus filhos, Joel e Abias, para serem juízes sobre Israel em seu lugar. Mas eles se tornaram tão corruptos quanto os filhos de quem? Os filhos de Eli. Se você quiser, poderá ler depois em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Diz que os filhos de Samuel, eles eram tão corruptos quanto os filhos de Eli. Eles foram ensinados direitinho. Samuel não foi igual a Eli, que não ensinou bem os filhos. Mas, no final das contas, eles começaram a pedir suborno. Não é verdade? Hoje, quando nós falamos de juiz, nós lembramos do juiz do Brasil, que é o Sérgio Moro, né? Que colocou, através da Lava Jato, muitas pessoas na cadeia. Tem pessoas que não gostam muito dele, amado por uns e odiado por muitos, né? E esse juiz, ele acabou sendo até ministro do governo federal e saiu também, não é verdade?
não deu certo. Ele achou que não estava muito bom para ele ficar lá. Um juiz justo, ele usa balanças justas. Um juiz iníquo usa balanças fraudulentas. Não quer dizer que porque está lá no Supremo Tribunal Federal seja um juiz justo, não é verdade? Nós ouvimos tantas coisas dos ministros, eu não quero falar sobre eles, não cabe a mim julgar os políticos, mas eu quero dizer para vocês que os filhos de Israel, os filhos de Israel, eles começaram, toda a nação, o povo de Israel, a reclamar dos filhos de quem? Dos filhos de Samuel. Puxa vida, Samuel era tão honesto, Samuel era uma pessoa tão espiritual e ele não conseguiu que os filhos deles também ficassem como ele. Foram rejeitados. Os 2 filhos deles, esse Joel e Abias aqui, o povo de Israel não queria mais. E eles pediram o quê? Eles pediram um rei. Por que Israel queria um rei? Falaram, não dá mais, Samuel, você já está velho. Olha a barbinha de Samuel aqui, careca, né? A barbinha dele estava branquinha. Aí eles falaram assim, nós não queremos mais, Samuel, que você continue fazendo o quê? Sendo juiz, você já está velho. Os seus 2 filhos, eles são um ladrão. Eles estão pedindo subornos, são igualzinhos os filhos de Eli. Nós sabemos que você educou bem eles, mas não adianta. Você está velho, eles não obedecem mais. E nós não queremos mais eles aqui, não. Não queremos ser mandados mais por eles. Nós queremos um rei. E Samuel ficou muito triste. A Bíblia diz que ele ficou muito triste, não comia. Você sabe como uma pessoa idosa, quando fica triste, começa a ficar como? Depressivo, né? Hoje a gente fala que está com depressão. Então Samuel ficou com depressão, ficou quietinho num canto. E Deus falou para ele, Samuel, não precisa ficar triste, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando eu mesmo, estão rejeitando a mim. Quando eles não querem mais que você reine, que você julgue, eles estão falando, não quer, eu vou dar um rei para eles. E Deus fez o quê? Eles pediram um rei para quê? Liderança para a guerra. Nós queremos uma pessoa de boa aparência, não queremos um rei feio não, magricelo, baixinho, queremos um rei alto, bom porte, né? Atlético, que treine na academia todo dia todo, não é verdade? Boa família, uma pessoa que seja uma família aí, né? Não pode ser qualquer família igual a sua, Samuel. Ser igual às outras nações, nós queremos imitar as outras nações. As outras nações têm rei, por que é que nós também não podemos ter um rei? E Samuel ficou muito triste. Deus também ficou triste, mas Deus falou assim, eles querem um rei? Eu vou dar um rei para eles. E Deus fez com que Samuel fizesse a unção de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois ele ungiu também Davi, que foi o sucessor de Saul. Saul começou mais ou menos no ano 1050 a ser o rei de Israel. Acabou ali. Samuel não foi mais o juiz que governava Israel. E o que aconteceu com Saul? Saul, diz a Bíblia, que ele fracassou. Por que Saul fracassou? Diz que Saul era grandão, era bonito, as pessoas ficaram todas cheias, né? Olha, nosso rei, o povo de Israel, olha como nosso rei é um rei bonito, né? Ele é forte. E eles juntaram um monte de guerreiro. Davi, né, estava ali também, já era uma criancinha que estava lá, e Saul reuniu todos aqueles homens de guerra e foi guerrear. Só que acontece que quando ele guerreou, eles tinham que oferecer um sacrifício e só poderia oferecer o sacrifício o sacerdote. Eles estavam esperando o sacerdote chegar lá para oferecer esse sacrifício, para agradecer a Deus por aquela batalha. E diz que Samuel demorou. Talvez ele estava um pouquinho velho, não dava para andar tanto, né? Com o seu cajado. Não tinha avião naquela época, não tinha ônibus, não tinha carro bom igual nós temos hoje. Então, ele deve ter demorado, a estrada deve ser ruim. E quando ele chegou lá um pouquinho atrasado, o que já tinha feito Saul? Vamos ver. Olha que interessante, ele desobedeceu. Saul não esperou Samuel para oferecer o sacrifício, ele desobedeceu. E ele foi arrogante, ele mesmo ofereceu o sacrifício. Já tinha tratado com Samuel, ele tinha que ter esperado, mas ele ficou impaciente. Foi lá e ofereceu o sacrifício. Ele não poderia fazer aquilo. Aquela função era a função de quem? Do sacerdote. Tem funções que não são da gente, é do sacerdote. Se ele faz bem feito ou mal feito, é a função dele. Cada um de nós vamos dar conta a Deus pelo que nós não fizemos e pelo que nós fizemos, não é verdade? E ele não esperou. Por acaso Samuel era um sacerdote que não tinha crédito para ele falar assim, ele não vem,
Talvez ele ficou falando, aquele velho não vem. E a turma começou a gritar, vai lá, vai lá, vai lá. E ele acabou fazendo isso. Ele fez coisa errada, né? E por isso Deus fez o quê? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, Saul? Saul, escuta, e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, isso aqui é uma lição para a gente hoje. Hein? Não adianta a gente ficar lendo a Bíblia, lendo o livro de profecia, lendo tudo, e não ser obediente. Querer oferecer sacrifícios, mas não é sacrifício que Deus pede. Deus pede primeiro a obediência. Não quer dizer que não deve oferecer sacrifício. Sacrifício hoje são as nossas ofertas, né? Obedecer evita ter que sacrificar. Por que eles ofereciam sacrifício? Porque pecavam. A pessoa pecava, tinha que levar lá uma ovelhinha, tinha que levar lá uma vaca, tinha que levar lá um pardal se ele fosse pobrezinho. O conceito bíblico de obediência se baseia no verbo shema, que quer dizer ouvir, escutar, prestar atenção, obedecer. Não significa apenas receber uma comunicação ou informação. O seu real sentido é mais forte e imperioso. Obedecer é acatar ordens de autoridade religiosa, civil ou familiar. Ah, não quero mais obedecer meu pai e minha mãe porque ele está velho. Ah, não quero obedecer mais o guarda, não é verdade? Pessoa anda com o carro sem licença, anda com uma carteira de motorista vencida, ou nem tem carteira. Como que uma pessoa da nossa igreja pode andar com um documento falso? É porque se ele não tem um documento verdadeiro, está com um carro vencido. Irmão, nós não podemos dar mau exemplo. Os nossos filhos vão estar vendo isso daí, não é verdade? Não obedece à autoridade religiosa da igreja. O pastor vai falar com ele, o obreiro, o dirigente da igreja, ou um irmão mais antigo, vai dar um conselho. Não, cuida da sua vida. Você não está vendo os seus filhos, a sua esposa? Não é assim que a gente fala geralmente. Nós não queremos nos consertar e vemos os erros dos outros. Não é verdade? Não vemos os nossos, estamos cegos. Olha, eu trouxe uma frase aqui de um rapaz que se chamava, né? Ele morreu, Steve Jobs. 1955 ele nasceu e morreu em 2011. Faz 9 anos que ele morreu, né? O seu tempo é limitado. Então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Tem pessoas que usam máscaras, né? Hoje nós estamos usando máscara para cima e para baixo. Quando que eu pensei que nós, no Brasil, iríamos usar máscara? Obrigado, hein? É o Senado que obrigou e a Câmara também. O governo federal, o Bolsonaro não obrigou, ele tirou, mas a Câmara e também o Senado obrigou, né? É obrigado a usar. E aqui em Boa Vista nós somos obrigados a usar máscara, usar álcool gel. Antes de entrar na igreja, principalmente na igreja, tem que aferir a pressão, medir a pressão arterial. E tem que ser na cabeça. Tem gente que pensa que na cabeça, né? E em muitos lugares está assim. Não pode ser na cabeça, pode ser também aonde? Na mão, parece o sinal da besta, né? Não quero tomar na cabeça, eu quero pegar o sinal na mão, aqui na minha mão. Pode ferir minha pressão aqui na mão que está tudo bem. A mão não afere direito, dá mais ou menos 1 grau de diferença. Você pode estar com uma febre, já com um começo de uma Covid, não é verdade? O vírus pode estar já tomando conta do seu corpo e você afere a pressão na mão, né? A temperatura, quer dizer, e você não consegue saber se ela está boa. Dá 36, tudo bem, mas se ela estiver já com 38? Ah, não vou deixar aferir aqui porque isso daí faz mal. Faz mal, é fake news. Faz mais mal o celular que você usa, tá? Que ele tem pílula, a pilha dele é radioativa, tá? Radioativa a pilha dele, do que o próprio apontar de uma lâmpada só para ver se você tem uma pressão alta ou não. Aliás, ele não vai fazer mal para você. É a sua radiação, é ciência, é isso. Isso é física. É a sua radiação, a nossa radiação, que vai mostrar se estamos com febre ou não, tá? Esse aqui, o Steve Jobs, ele fundou a Apple, criou o Macintosh, iPod, o iPhone, o iPad. Então esse camarada é famoso. Ele morreu com câncer no pâncreas. Rico, famoso, né? E Samuel, hein? Voltando para a vida de Samuel aqui. O contraste entre a conduta do jovem Samuel e dos próprios filhos do sacerdote Eli aqui, né? Era muito marcante.
E Eli encontrava refrigério, conforto e bênção com a presença de seu tutelado, esse menininho aqui, ó, Samuel. Ele ficava contente. Samuel era prestativo e afetivo, e nenhum pai amara mais ternamente a um filho tanto quanto Eli a este jovem. Eli não via nos filhos deles, Ofni e Finéias, nada de bom. Eram desobedientes, não temiam nem a Deus, mas esse menino não. A mãe dele estava orando por ele, por isso que ele era assim, obediente. Todos os anos ela levava uma túnica para ele. Ela não deixava de visitar, ela andava aqueles 24 quilômetros para levar uma túnica para ele. E olha, irmãos, a oração dela foi poderosa, Deus ouviu, e ouviu todos os anos que ele ficou lá, que ele não acompanhou os erros dos filhos de Eli, que eram meninos apostatados, né, jovenzinhos que não prestavam. Será que tem assim também jovens no nosso meio? Ou no mundo, na sua escola que você estuda? Não está muito indo na escola hoje por causa do Covid, né? No seu serviço, hein? No seu bairro onde você mora, na sua rua, na sua família. Será que tem alguém que não é muito obediente, que usa cocaína, que bebe, que fuma, que transgride a lei de Deus, que come carne? Hein? Essas pessoas não devem ser o nosso exemplo. Podemos orar por eles. As más companhias diz que corrompe o quê? Os bons costumes. Então Samuel não andava com eles, ficava sempre junto com ele. Tá vendo? Que coisa boa. Olha que verso aqui pesado. Olha que verso pesado. Foi-me então mostrado o caso de Eli. Uma visão. Armon White teve uma visão. Ele não restringiu seus filhos, e eles se tornaram ímpios e vis, e por sua impiedade desviaram a Israel, havendo Deus dado a conhecer a Samuel os pecados deles e a severa maldição que se devia seguir, porque Eli não os reprimiu. Disse que seus pecados não seriam nunca expiados, e com sacrifício nem com oferta. Nem com sacrifício nem com oferta. Olha, os dois filhos de Eli ficavam lá aprontando, já homem barbado, já eram casados, tinham filhos. E o Eli que estava aqui, ó, velhinho, as pessoas reclamavam, né? As pessoas, os anciãos, olha, eles estão fazendo coisa errada, eles estão pegando, eles iam para papai, ele ia depois, meus filhinhos, passava a mão na cabeça deles, meus filhinhos, nunca bateu neles, nunca chegou o rei neles, nunca puxou uma orelha desses meninos. Não pode bater numa pessoa, né? Um filho. Você não pode matar ele. A Bíblia diz que você tem que disciplinar a criança. Se ela merecer, dá-lhe uma cintada, sim, é possível. A orientação da criança, no livro Lar Adventista, diz que se o menino errou, se ele se arrependeu, você não pode bater nele. Mas se ele errou, erra amanhã de novo, faz coisa errada de novo, você tem que chegar ele ali num cantinho, conversar com ele, dar umas palmadinhas na bunda. Não é pecado não. Ninguém vai te prender por causa disso. A polícia não vai passar na tua casa, mas se você não fizer isso enquanto ele é pequeno, diz um provérbio que a gente torce o pepino enquanto ele é pequeno. Você põe uma árvore para ela se endireitar enquanto ela é pequena. Porque ela fica velha, que ela entorta, não dá mais não. Nem o fogo ajeita. Ela pega fogo e fica lá, aquela cinza torta. E você, como está a sua vida? Como está a vida dos seus filhos? Você não tem autoridade mais na sua casa? Deixou como Eli chegar a um ponto em que não consegue mais reverter? Os filhos têm que obedecer aos pais. Os pais estão em lugar de sacerdote. Está escrito na nossa lição dessa semana, nós estudamos esses dias, né? O pai é o sacerdote da casa, em certo sentido, ele é o pastor da sua casa, ele é o obreiro, ele é o dirigente. Se você precisa de uma parte do pastor, do obreiro, do dirigente para conversar com seus filhos, tudo bem, mas primeiro somos nós. Como que está a sua casa? Eu volto a falar com você. As suas crianças têm estudado a lição da escola sabatina? Têm assistido os cultos da igreja, mesmo que seja virtual, aí, digital, né? Como que está? Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu a Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7:12. Esta pedra significa Cristo. Samuel, ele pegou uma pedra, e essa pedra, ela era símbolo de Jesus. E Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, como que está a sua vida? Teve problemas? Tem problema? Claro, nós somos seres humanos, nós temos problemas sim. Mas
as nossas vitórias, sempre, nunca se esqueça de falar: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado a mim, tem ajudado a minha esposa, os meus filhos, tem ajudado a igreja, né? Temos igreja aqui no Santa Luzia, aqui no Tancredo Neves, temos igreja lá no Alto Alegre, temos irmãos espalhados, tem pessoas que têm ouvido a mensagem. Nós devemos falar aos nossos interessados, nossos irmãos, nossos amigos: olha, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero agradecer a Deus por estar com vocês aqui, ter passado esses minutos. Desejo a todos vocês muito sucesso, tanto na vida espiritual quanto na vida material, na saúde. Precisamos continuar orando, irmãos. Não se esqueça, ore para que a sua família não contrarie o vírus, o Covid-19. Não acabou ainda não. Não pensa você que já passou a pandemia, não criou vacina. E depois que a vacina foi aplicada, ninguém sabe quanto tempo ela vai atuar, se 1 mês, 2 meses, 3 meses, se 1 ano. Tá? É novo, é tudo novo. A ciência não sabe o que fazer também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com todos vocês. Que Deus nos acompanhe. É o meu sincero desejo para mim e todos vós. Amém.